boa noite. Vamos dar aqui continuidade a mais um dos nossos estudos de quarta-feira. E hoje vamos falar sobre um tema bem desafiador, que é o perdão, o poder do perdão. Pode aí colocar, eu sempre gosto de botar uns slidezinhos, porque vai nos direcionando um pouco, né? Todos nós, primeiro slide, todos nós passamos por situações que nos marcaram desde o ventre até o momento atual das nossas vidas. Desde o ventre das nossas mães, nós já estamos recebendo influências. Coisas ruins acontecem o tempo todo. Pode pôr o slide, o primeiro, depois do título. Coisas ruins acontecem o tempo todo na nossa vida, né? Doenças, acidentes, abusos, traições. Pode botar o outro slide. Traições, separações, perdas, injustiças, decepções. Nós somos machucados pela vida ou por pessoas próximas a nós o tempo todo. Nesse mundo, diz o Senhor, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pode passar, Gabriel, por favor. Aí são as coisas que muitas vezes acontecem conosco, né? Nós vivemos muitas aflições, abusos, discriminação, né? Em casa, na família, discordâncias, gritarias, também bullying, o álcool, depressão, violência, traição, muitas coisas acontecem. Eu estava aqui com uma figurinha mostrando, mas o Gabriel tirou aí, depois se puder mostrar, porque eu botei algumas figuras de algumas coisas que acontecem com muitas pessoas, né? E essas coisas nos marcam, né? Elas muitas vezes deixam feridas profundas na nossa alma, no nosso sofrimento, causando sofrimento, depressão, baixa autoestima, frustração e desejo de vingança. E também ressentimentos. Geralmente, nós ressentimos. O que acontece? Não é o fato em si que nos machuca, mas eles nos perseguem e nos entristecem. Por quê? Pode mudar, porque nós vamos atualizando diariamente essa dor que um dia nós sofremos. E aí nós ressentimos, quer dizer, ficamos sentindo de novo. Remoemos a mágoa, relembramos a ofensa, revivemos a dor, ruminamos o sofrimento e damos àquele que nos feriu ontem o poder de estar fazendo hoje e continuar nos ferindo amanhã. Então, nós precisamos realmente tentar nos libertar desse sentimento de que aquilo fica remoendo, a gente fica ressentindo. E o sentimento de vingança, pode mudar, é um veneno que tira a nossa paz, ele nos enfraquece, nos rouba a alegria de viver. E nós não devemos ter esse sentimento, né? Porque quando nós ficamos pensando realmente em nos vingar, nós continuamos aprisionados. E o que contará para a nossa vitória ou fracasso, para a nossa felicidade ou infelicidade, não é, na verdade, o que sofremos ou os traumas emocionais que vivemos, se fomos ofendidos, magoados ou não, mas sim a nossa atitude diante deles. Qual a nossa atitude diante deles? Ficar magoado, ficar remoendo, ficar ressentindo, não querendo largar. A mágoa retida no coração, ela causa feridas na alma e no corpo.
A mágoa nos faz carregar a pessoa que nos feriu em nosso pensamento e sentimento todos os dias. Quando nós ficamos magoados, quando nós ficamos ressentidos, aquela pessoa está nos acompanhando a vida inteira. Nós não a largamos. Ela está lá, numa boa, mas nós vamos carregando aquele sentimento de raiva, de vingança, né? de mágoa mesmo. E remexer na ferida não cicatriza. É igual quando a gente tem um machucado. Se a gente fica ali, começou a dar casquinha e a gente tira, o que acontece? Ela vai abrir de novo. Então, nós tratamos a ferida como? Através do perdão. A ideia de perdoar muitas vezes gerem alguns sentimentos de raiva, de fúria. Eu não vou perdoar, eu não posso perdoar isso, eu não quero. Ou, às vezes, traz alívio. Eu mesmo, uma vez, vivi uma situação em que algumas amigas me magoaram e eu resolvi pedir perdão a uma delas, mas eu resolvi pedir perdão dizendo assim, mas sabe o que foi? Você fez isso, fez aquilo outro. E aí, isso não é pedir perdão. Quando a gente pede perdão, é perdão, mesmo que a gente esteja certo, a gente pede perdão. E eu aprendi, porque aí uma outra me sinalizou, isso não é forma de pedir perdão, você, no fundo, está jogando tudo na cara, né? E aí eu resolvi pedir perdão de verdade. Quando a gente pede perdão, sem se justificar, mas sabe o que foi? Também você fez isso, o outro acaba reconhecendo e ele mesmo te pedindo perdão. E, muitas vezes, né, se nós acreditarmos que perdoar alguém significa que devemos ser coniventes com os atos dela e aceitar tudo que ela fizer, as pessoas são imperdoáveis. Porque tem coisas, né, tem atitudes que, se a gente for analisar, são imperdoáveis. E aí a gente vai ficar ressentindo a vida inteira. Então, nós não temos que ser conivente com o erro, não temos que aceitar, mas nós precisamos perdoar a pessoa. Isso é uma coisa fácil? Não, muitas vezes não é fácil. Tem coisas que nos parecem mesmo imperdoáveis, né? Mas nós precisamos realmente perdoar, porque perdoar é algo difícil, mas é algo que agrada ao Senhor. Então, o perdão, pode passar esse slide, eu já me perdi aqui no slide, é o slide 8. Acho que é o slide 8. Isso. Perdão é o ato de perdoar. Perdão é o ato de perder, é uma perda grandona. Eu costumo dizer que perdão é uma perda grandona, porque nós temos que perder o orgulho, perder a razão, perder o amor próprio, perder o desejo de vingança. Perdoar é uma decisão, uma escolha, um processo. Podemos escolher ficarmos nos queixando, nos lamuriando, nos sentindo vítimas. Eu costumo falar vítima do destino. Tem gente que é assim, né? Vítima do destino. Ou tratarmos a ferida, perdoando em silêncio, levando a Deus, né, confessando, pedindo a Ele que nos ajude, porque tem vezes que é muito difícil, não é fácil perdoar. É lógico que a gente falando assim parece até fácil, mas não é fácil perdoar. Tem coisas que às vezes nos machucam de tal maneira, né, pessoas que foram abusadas na infância, e isso são coisas que marcam, são coisas que trazem dores, e dores que ficam marcadas por toda a vida. Mas é preciso. Pode mudar, Gabriel, por favor. Mas é preciso perdoar. E perdoar não é necessariamente esquecer. Perdoar é não sofrer quando lembrar. É como a cicatriz. A gente olha para a cicatriz e ela não dói mais, mas a gente lembra que ali houve uma ferida, que ali houve um machucado. Então, perdoar não era aprovar os comportamentos negativos. Perdoar negativos e impróprios, tanto nossos como dos outros, porque nós também, né, cometemos coisas que precisamos ser perdoados. Por exemplo, abuso, violência, traição, desonestidade. Todos esses comportamentos nos machucam. E todos esses comportamentos fazem com que a gente
tenha marcas deles durante a vida. Então, a gente não pode fingir que não aconteceu, a gente não pode fingir que está tudo bem quando não está, mas é preciso perdoar, é preciso olhar para a pessoa. Eu costumo dizer até em relação à nossa história, né? Muitas vezes acontecem coisas na nossa história que nos marcam, que são difíceis de compreender, mas a gente não tem como apagar. Aconteceu, mas o que nós podemos fazer? Perdoar e ter um olhar novo para a nossa história, para podermos seguir em frente e construirmos uma nova história. Então, perdoar não significa que devemos mudar nosso comportamento. Nós não precisamos mudar o nosso comportamento. Podemos perdoar alguém, por exemplo, por ser crítica demais, uma pessoa que, por exemplo, expõe um segredo nosso. Nós podemos perdoar, mas o que vai acontecer? Nós vamos nos preservar, nós vamos preferir não nos abrirmos mais com ela, não estarmos mais tão próximos, não sermos mais tão íntimos. Então, isso não significa que o fato de perdoar, eu tenho que mudar o meu comportamento. Quando eu digo isso, não significa que mudar o comportamento seja ficar com raiva, emburrada, virar a cara, não. É você não aceitar ou não ter mais aquela confiança, aquela intimidade que tinha antes. Pode mudar aí o slide, por favor. Então, perdoar é mais que uma grandeza de caráter. É um ato de libertação e de conquista. Sei se alguém já passou por essa experiência, né, de ter aquela mágoa guardada, aquele ressentimento, aquilo que vai dando amargura no coração. E quando ela consegue liberar perdão, perdoar verdadeiramente, você passa a se sentir mais leve, livre, como eu botei essa imagem aí, livre, também saindo de uma gaiola, porque o pecado nos aprisiona a pessoa, nos aprisiona ao passado, aquela situação que nos magoou. Nós não conseguimos olhar para frente nem seguir, porque estamos ali amargurados. E, normalmente, a pessoa que nos magoou, a situação continua em frente. Nós é que estamos aprisionados. Então, é um ato de libertação e de conquista. Perdoar é libertar-se, como eu falei, do domínio daquele que nos magoou, porque ele está liberto, mas nós é que estamos aprisionados. Perdoar é deixar de viver no passado, é livrar-se dele para desfrutar o presente e conquistar o futuro. Nós estamos aqui vivendo na igreja nosso tempo de recomeço. E perdoar é um recomeço. Quando a gente perdoa, quando a gente larga essa mágoa, esse ressentimento, aquilo que a gente vem carregando, aquele fardo pesado, e a gente se liberta, a gente pode recomeçar. Então, é muito importante. Pode mudar, por favor. José é um grande exemplo de perdão. A atitude de perdão salvou José. Ele deixou de ser prisioneiro do seu passado, né? Não abrigou em seu coração ideias de vingança. E, além disso, ele recebeu os seus irmãos no Egito, está aqui na figura, né? Todo mundo sabe a história, se não, está lá em Gênesis 50, o tempo que José viveu no cativeiro e como realmente o Senhor o honrou, passou a ser governador do Egito e, no final, ele mesmo pôde ajudar a sua família, né, sustentando naqueles anos de fome. Então, essa atitude de José foi realmente uma vitória do perdão, porque ele poderia ter ficado, já pensou esse tempo todo que ele teve no Egito, ele foi preso, com o tempo todo preso, ele podia ter ficado ali remoendo. Agora quando eu sair daqui, eles vão ver. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Às vezes nós até dizemos que perdoamos, mas nós
estamos sempre ressentindo, estamos sempre jogando na cara, porque eu digo isso, às vezes, né, acontece muito isso nos casais, né, porque eu também atendo casais. Eu perdoei sim, mas na primeira oportunidade está dizendo, você lembra aquele dia que você fez isso, que você fez aquilo? Então não perdoou. Né? Porque, como diz, perdoar não é esquecer, você pode até lembrar, mas você não vai mais sofrer com isso, e nem vai ficar jogando no outro. Né? Então, perdoar é realmente perdoar, é esquecer de alguma forma, não necessariamente, porque às vezes tem coisas que você não esquece, está ali a marquinha, né? Mas você não vai mais sofrer por causa disso. Então, existe uma coisa muito importante para nós até aprendermos com essa história de José, é que muitas vezes, né, a vida ela não é como nós gostaríamos que fosse. Né? Vocês imaginem José, o preferido do pai, naquela família, né? Que também não era legal ser o preferido do pai, né? Gerou ciúme nos irmãos, e ele perdeu aquela vida toda que ele tinha familiar, foi vendido como escravo, né? Então, a vida que ele imaginava, ele não teve. Mas, do momento que ele estava ali e obedecendo ao Senhor, não se dobrando, né, ao mundo, às tentações, porque ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele podia ter caído em tentação, mas não, ele continuou firme nos seus propósitos, nos seus valores, e isso é muito importante, que a gente não abra mão dos nossos valores. Então, perdoar é como eu estava falando, não é ser conivente com o erro do outro, nem compactuar com o erro do outro, e achar que é legal, não. A gente precisa manter os nossos valores, estar firmes no Senhor e dizer, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. É o Senhor que vai ver, porque tem coisas que, às vezes, nós não temos poder, mesmo que a gente perdoe, né? Às vezes tem pessoas que, às vezes, continuam no nosso convívio, que a gente precisa estar ali, e, às vezes, olhar para ela, estar com ela, traz algumas sensações desagradáveis, mas só o Senhor, realmente, para curar isso em nós. Né? Então, nós precisamos estar atentos, porque o perdão é algo que nós temos que colocar diante de Deus. Senhor, nos ajuda, me ajuda. Eu não consigo, lá no meu íntimo, o meu lado humano diz que eu não posso perdoar, que isso é imperdoável, que essa pessoa não merece perdão, mas o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa de todo pecado. E aí vamos lá para o próximo slide, que está lá em Mateus 6, 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É interessante porque, muitas vezes, né, nós queremos o perdão de Deus, mas nós não queremos perdoar. Né? Tem aquela parábola que Jesus conta, né, do servo que ele devia muito, foi perdoado, e aí, quando ele sai, ele encontra um que devia a ele, e ele não perdoa. Né? Então, ele aceitou o perdão, ele foi perdoado, ele saiu feliz, mas na hora de perdoar, ele não quis perdoar. Então, é isso que nós também temos que ter em mente. O Senhor nos diz, se vocês perdoarem, eu vou perdoar vocês. Vocês têm que perdoar como eu perdoo. Se vocês não perdoarem, também não serão perdoados. Então, isso é uma coisa muito séria, porque muitas vezes, né, nós queremos isso, nós queremos as misericórdias do Senhor, mas nós não exercitamos a misericórdia. Nós queremos recebê-la, mas não damos. Então, isso é muito importante. Né? Aquilo que a gente recebe do Senhor, que a gente também dê. Né? E a graça do Senhor nos transforma e nos ensina a perdoar, porque sabemos que sem Ele nada podemos fazer.
Tem muitas coisas que, se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos fazer. Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Precisamos ter misericórdia para recebermos misericórdia. Agora, pode passar também, por favor. Perdoar, amar, é um ato de fé. E eu vou ler aqui Romanos 17, 21, que diz assim: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Precisamos ter paz. Ontem até o pastor falou sobre isso, no domingo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, isso é muito interessante, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então, nós não temos que fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque o Senhor diz, a mim pertence a vingança. É Ele que vai ver, é Ele que vai retribuir aquilo que precisar. Ah, porque Deus é mau? Não, porque Ele é justo, e a justiça pertence a Ele. Muitas vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, mas é isso que Ele está nos dizendo, não façam justiça com as próprias mãos, entreguem a mim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí agora, nós vamos ali para o slide 14, perdoar é permitir que a cura interior de Jesus, que Jesus cure nossas feridas, trazendo alívio para as dores da alma. Tem muitas coisas que só Jesus pode tratar, só Jesus pode curar. Não adianta nós ficarmos tentando resolver do nosso jeito. É lógico que é muito importante nós também pedirmos ajuda, porque a própria palavra de Deus diz, carregai as cargas um dos outros. E tem feridas que muitas vezes nós precisamos recorrer a um psicólogo, a um psiquiatra, a algum médico, porque é lícito, né? Que o Senhor dá sabedoria a pessoas para nos ajudarem juntamente com Ele. Nem é só emocional, nem é só espiritual, mas as coisas andam juntas. Então, é muito importante, mas é muito importante nós levarmos a Jesus, porque Ele vai curar as nossas feridas, vai trazer alívio para as dores da nossa alma, né? E quando nós perdoamos, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4:7. Você já experimentou isso? Você já experimentou essa sensação maravilhosa da cura do Senhor, desse alívio, de ter essa paz? Às vezes você está vivendo um tempo de ansiedade, você está ali com tantas coisas que te magoaram. Eu sou psicóloga, né? Então eu vejo muitas coisas no consultório, muitas pessoas que foram abusadas, muitas famílias destruídas, perdas, até luto também, porque luto é uma coisa que marca, é algo que dá realmente uma dor muito grande, e as pessoas precisam, às vezes, de sentir esse alívio, né? Então, entregar a Jesus. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vamos entregar o nosso fardo a Ele, vamos entregar as nossas culpas, porque muitas vezes nós também precisamos nos perdoar. Eu acho que, às vezes, é mais difícil a gente se perdoar do que perdoar o próximo. Às vezes é mais fácil, porque quantas pessoas carregam
carregam tanta culpa, tantas dores e se acham assim, têm um sentimento de inferioridade muito grande, sentindo que não valem nada por coisas que sofreram, né? Pessoas que às vezes sofreram bullying, sofreram discriminação, e isso tudo marca, às vezes uma palavra na infância, às vezes um gesto de alguém. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso próximo, porque nós não temos ideia de que, às vezes, uma palavra que a gente fala, um ato que a gente tem, uma atitude, como ela pode repercutir no outro. Então, nós precisamos ter muita sabedoria, muito cuidado para lidar com o nosso próximo, para lidar com os nossos filhos, com os nossos netos, com o nosso cônjuge, com nossos amigos, no nosso trabalho, o tempo inteiro nós precisamos ter cuidado. O tempo inteiro nós temos que estar pedindo a sabedoria do Senhor. Senhor, eu estou vivendo hoje aqui no meu trabalho essa situação, eu não sei como lidar, eu estou sendo atacado, eu estou sendo perseguido, e como eu faço? Né? Porque a nossa tendência é sempre de revidar, a nossa tendência é sempre de fazer justiça com as próprias mãos, mas o Senhor nos diz que a Ele pertence a vingança, que temos... Essa palavra vingança, ela é uma palavra forte, né? Mas o que nós podemos entender é que a Ele pertence a justiça, né? Porque Ele vai fazer justiça. Então, nós temos que entregar nas mãos dEle, porque é Ele que vai fazer. E muitas vezes nós não queremos. Não, eu vou me vingar, deixa estar. Tinha um ditado que dizia, deixa estar, que a lagoa vai secar. Então, é isso. A gente dizer, não, deixa estar, me aguarde. Tá bom, eu te perdoo sim, mas me aguarde. Não perdoamos. Então, perdoar é um sentimento, é uma decisão. Perdoar é algo que você tem que decidir, você tem que escolher. É uma escolha. Não é, não, eu vou perdoar da boca para fora. Não, tem que ser algo do coração, tem que ser algo da alma. É uma decisão. E muitas vezes nós só podemos ter essa decisão com o Senhor, porque às vezes são coisas muito fortes, feridas muito fortes, e você diz, não posso, eu não tenho como, a dor é muito grande, mas o Senhor consegue. Com Ele nós conseguimos. É Ele que cura as nossas feridas, é Ele que traz alívio para as dores da nossa alma, e é Ele que vai nos dar essa paz quando nós nos entregamos a Ele, né? Ele vai dar a paz que excede o entendimento, porque pelo nosso entendimento, pela nossa razão, nós não estamos em paz, né? Não é aquela paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é aquela paz que tudo em volta tem que estar bem. Eu tenho que estar com saúde, eu não sofri nenhum problema, nenhum trauma, minha família é perfeita, tudo está ótimo, então eu estou em paz. Não, a paz do Senhor é a paz que no meio do caos, no meio da confusão, no meio dos traumas, no meio das dores, a gente consegue ter paz. Vamos agora para o último slide, então, que é o seguinte, nós estamos vivendo o tempo de recomeço, né? Agora nós estamos aqui na igreja, um tempo de reescrever uma nova história. Como eu falei, vamos olhar para a nossa história passada e dizer, passou. Já falei no último estudo que eu dei, eu falei sobre olhar no retrovisor, que era simplesmente só dar uma olhadinha para trás para seguir em frente. Assim é a mesma coisa com o perdão. Então, tempo de recomeço. Vamos recomeçar uma nova história em nossas vidas, decidindo perdoar. O perdão nos traz liberdade, o perdão nos traz paz, o perdão, ele vai aquietar a nossa alma e entregando a Jesus todas as nossas aflições, todas as nossas dores, nós teremos a paz que excede o entendimento. Amém? Então, eu espero que você, como eu perguntei, você já experimentou isso? Você já experimentou essa sensação de perdoar verdadeiramente e sentir essa paz? Se você não experimentou, está na hora de começar. Vamos lembrar, tempo de recomeço,
Tempo de escrever uma nova história. Vamos decidir perdoar. Amém? E até o nosso próximo estudo. Amém.